bem-vindas ao 31º podcast, ou Jornal Criativo de Acrochê Guia desse canal YouTube, onde a gente fala de tricô e crochê. Faz um tempão que eu não gravo um podcast. Bom, hoje eu já gravei em francês antes do português, mas digamos que para o português, mesma coisa, eu tô enferrujada. Tenham paciência comigo, vamos lá, espero que dê tudo certo. A gente vai fazer, como sempre, eu vou falar primeiro do tricô, depois do crochê, e nos dois a gente fala dos projetos terminados, dos projetos em andamento, e às vezes uma ideia ou outra pode ser de alguma coisa, alguma outra ideia, né? Então tá, vamos lá. Vamos começar então pelo tricô. A questão aqui é de eu achar as coisas, porque como eu já fiz em francês, eu tirei tudo da ordem, tá tudo na ordem inversa. As coisas do final estão aqui na minha frente, as coisas do começo estão todas escondidas. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir, né, me encontrar no meio disso tudo. Vamos lá, eu tenho as minhas notas, vamos lá que é para eu não esquecer nada. Então, projetos terminados. Primeiro projeto terminado no tricô é esse lindo chale vitral. Ah, peraí. Volta para a introdução. Nesse podcast a gente tem uma companhia, né? Eu queria apresentar para vocês a nossa amiga aqui, né? Que adora fazer crochê também, né? Obviamente. E ela adora os quadradinhos da vovó, os Granny Squares. Então ela tem esse vestido maravilhoso, né? Olha só que elegância. Ela é muito chique, muito elegante. E então, como ela gosta muito de crochê também, é a nossa amiga aqui que vai participar do podcast junto conosco. Ela vai ficar sentada aqui. E hoje é a primeira vez que ela vem no podcast. E eu acho que ela vai se chamar Melissa, tá? Eu acho que Melissa é um nome muito bonito e vocês podem me dizer, tá? Se vocês acham que é horrível e tudo. Eu não acho, não. Eu acho que é um nome muito bonito, que combina com ela, né, Melissa? Já no podcast em francês, quando eu chamei ela de Melissa, ela olhou pra mim e ela parecia que estava gostando do nome dela. Então, acho que vai ser Melissa, né? Mas se vocês tiverem outras ideias, vocês podem também participar e escolher o nome dela, tá? Então agora a gente pode passar para a parte tricô, para começar primeiro o tricô, depois o crochê. E no final vai ter a parte do blá blá, sempre tem a parte do blá blá. E aí eu vou falar de um livro que eu li, que pode ser que agrade, que interesse vocês. E também, vou misturar o francês e o português. E também mencionar por que eu fiquei tanto tempo sem gravar, né? Eu sei que vocês algumas estão se perguntando, então a gente deixa isso tudo para a parte do blá blá no final, né? Melhor. Ok. Então, meu primeiro projeto terminado no tricô, vamos lá, é o chale vitral. Eu tô com uma camisetinha aqui por baixo, então não se preocupem, né? Eu não vou fazer striptease, eu vou só botar o chale para vocês verem. Vamos lá, up, up. Olhem esse chale, que maravilha! Olha que espetáculo! Olha só. Lindo, né? Você não acha que ele é lindo, esse chale? Ele é lindo. Up. Maravilhoso, né? Eu sei que vocês... As portuguesas são muitas a conhecer esse chale, né? Eu acho que ele fica muito bonito. Bom, ele é bonito, né? É um chale que é bonito. Isso a gente já sabia. Então, pode ser usado assim. Mas eu acho que o meio dele tá aqui. Olha só. Opla. Olha o caimento dele. Pera aí, vamos ver que o caimento não é para ele ficar caindo, né? Caimento é... Opla.
tá? Eu comprei um broche pra chale, muito bonito, só que ele tá, se eu não me engano, na minha mesinha de cabeceira. Ah, ele ficou tão bem comportado quando eu fiz o podcast em francês. Por que ele tá querendo fazer bagunça? Ah, lá, pronto, agora sim. Ele vai ficar bonito, né? Pronto. O que vocês acham? Esse chale vitral é lindo. Como é que eu fiz? Devia ter falado de como que ele é feito antes de ter botado ele com tanto cuidado, né? Bom, aqui. Então, essa parte aqui, tá? É a parte em que tem o moer. Como vocês dizem moer? Moer? Como vocês dizem em português? Aqui na França é moer, porque o H é mudo, né? Em português eu não sei se vocês pronunciam morrer. Morrer. Não sei. Perdoem meu sotaque francês. Então aqui, a parte aqui no interior, né, desses alvéolos, tá? Tipo uma colmeia, né? É um moer, tingido à mão, né, pela Maria João. A parte da beira do chale aqui é feita com fio 90% lã e 10% cachemir. E esses fios eu comprei quando eu estive no Porto, no festival Knit with Friends. Eu já prometi 50 mil vezes para vocês de que eu vou publicar a minha visita ao Porto, né? Mas vocês vão ter que esperar mais um pouquinho, porque embora eu tenha já avançado a edição do vídeo, no caso das portuguesas e das brasileiras, eu vou publicar a viagem ao Porto junto com um podcast. Poderia ser esse se o vídeo já estivesse pronto, mas não é o caso. Não acredito que eu vá tão rápido assim. Então, talvez no próximo podcast eu possa botar no final, né, a minha viagem para o Porto. Bom, tudo isso para dizer que eu comprei esse fio no Porto, no Knit with Friends, e no stand da Auri, Retrosaria Auri, que na época tinha essa parceria entre a Auri, que é uma retrosaria. Retrosaria, meninas brasileiras, mercearia, tá? Armarinho, perdão. Armarinho. E então elas tinham um stand Auri com a Maria João, que é a pessoa que faz o tingimento à mão desse fio aqui, tá? Então foi muito legal, porque foram elas que criaram, né, o chale com essa parceria. E então foi bom. Eu escolhi a lã especialmente para esse projeto e estou muito satisfeita. Eu acho que ficou muito elegante, né? Não é o tipo da coisa que eu vou usar, tipo assim, é uma coisa mais elegante, né? Mais fina. Então, não sei o que vocês acham, mas eu acho que com essas cores é realmente pra quando a gente tá mais arrumadinha, né? Não é pra usar assim, pra ficar no jardim, né? Cortando, fazendo a poda das plantas, né? Com esse chale. Acho que vocês concordam comigo, né? Tem outros chales que são mais informais. Esse daqui é chique, não? São matérias nobres. Então tá, eu comprei, eu usei, não inteiros, tá? Mas eu precisei de 2 meadas desse fio daqui, né? Que é 90% algodão, 10% cachemir, mas podia ser só lã ou só cachemir, né? Então são meadas de 100 gramas e 400 metros, mais ou menos. E uma meada do moer. As agulhas 3,5 milímetros, tá? Como é que a gente faz isso aqui? A gente começa pelo meio dessa parte de cima e a gente vai fazendo assim, tem sempre aumentos no começo e no final, nas bordas, assim que tem os aumentos, tá? E a gente vai aumentando e aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ele ficar enorme. Esse ponto aqui com essas, tipo um colmeia, né? Esse ponto colmeia, ele é feito com... tem umas malhas, uns pontos que a gente
passa de uma agulha para outra sem trabalhar, tá? E chegado a um certo ponto, a gente trabalha esses pontos, tá? Então, na verdade, esse ponto colmeia, ele não é difícil. Ele é muito interessante, ele tem um visual muito bonito, mas ele não é difícil, o que é excelente. Aí, quando você tem o chale já enorme, todo pronto, desculpa, Melissa, aí você vai aplicar a beirada, né, a borda do chale. Essa beirada do chale, ela não é feita no mesmo sentido que o resto do chale. Não, o chale você terminou, e aí você começa aqui no comecinho, né, você monta as suas malhas aqui no começo. Vamos ir lá. E aí você começa a vai trabalhando assim, ida e volta, ida e volta. E aí quando você chega aqui na volta, né, você vem aqui, e aí você trabalha uma malha, um ponto da beirada, da borda, com uma malha do chale. E assim você junta um com o outro, né, e vai trabalhando assim. E tem esse ponto de renda aqui, né? Para isso, graças a Deus, que a Maria João botou à disposição um diagrama, que isso facilita muito o trabalho, tá? É uma renda por música portuguesa, então as portuguesas têm essa tradição, tem uma maneira específica de escrever a renda por música, que eu acho que quando vocês estão acostumadas com isso, vocês pronunciam isso de uma maneira musical. Eu, pessoalmente, não consegui ver a música atrás das repetições, então eu fiquei muito feliz quando eu tive o diagrama, porque senão eu fazia muita besteira, tava, né, mais complicado. Com o diagrama, eu diria que não é difícil, tá? Esse ponto aqui, ele não é difícil. O que acontece é que é preciso, como todo ponto de renda, prestar atenção. Né? Não parar o trabalho no meio, né? Não parar mesmo no final, seja lá ou lá, sem ter anotado exatamente em que ponto você parou o seu trabalho, porque quando você pega de novo, você pode se confundir e aí dá errado, e você tem que desfazer, aquela coisa, tá? Então, é isso. Eu não considero, lógico que não é um chale para principiantes, não, tá? Não. Eu tenho mais de 10 anos de prática do tricô, então por isso que eu digo que não é difícil, tá? Mas o que é difícil para mim no caso, né, da renda, é a atenção. Por quê? Algumas amigas portuguesas do tricô disseram que elas memorizaram, tá, o funcionamento do ponto, né? Bom, aqui sobe, aqui desce, aqui sobe, aqui desce e tal. E eu não consegui memorizar. Talvez porque elas façam repetindo, né, tipo renda por música, e no meu caso não, eu fiz do início ao fim, seguindo aquele diagrama e marcando em que linha que eu estava. Deu certo, eu estou muito satisfeita com a minha renda. Interessante, né? Dá pra vocês verem? Ok. Tem mais alguma coisa para eu dizer? Eu acho que esse chale é super chique, e o broche que eu comprei na Inês Costa Designs, que é uma designer de joias que faz joias para usar com tricô, eu acho que vai ficar muito bom assim, né? O que vocês acham? Assim, bota aqui o brochezinho para segurar um lado e outro. Vai ficar chique. Muito bem. Então, esse era o primeiro projeto terminado no tricô. Agora, os meus outros projetos terminados no tricô são meias. Eu fiz um monte de meia. Eu não fiz podcast no final do ano, então por isso que vocês não viram. Mas eu tinha feito um monte de meias. 2 para mim, sendo que uma desapareceu. Não sei o que aconteceu com a meia. E uma meia, e as outras meias para os meus filhos, menos o menorzinho, que o menorzinho já tinha uma meia de lã, que ele não usa muito, e meu marido também já tinha uma meia de lã, que ele também não usa muito. Então, os que não tinham meia de lã, falei, no Natal eu quero oferecer meias de lã para eles. Mas eu vou começar pela minha, tá? Que é a minha meia do Advento.
aqui está a minha meia do advento. Infelizmente, eu não botei ela no bloqueador de meias que eu tenho pro meu tamanho, porque eu esqueci e, bom, agora já era. Então, a meia do advento, né, as duas são idênticas, tá? É uma meia muito divertida, né? Eu comprei o kit da Pontinhos ao Vento, que é uma como a gente diz? Teinturière. Tintureira? Não. É uma senhora que faz tingimento de lãs artesanal na mão e portuguesa, e ela vende, a gente tem que encomendar com antecedência, ela vende um kit para fazer as meias do advento. Nas meias do advento, cada dia do advento é uma listra, né, da meia, por isso que é uma meia longa. Eu começo pela ponta, porque é a maneira que eu prefiro, tá? Com a montagem das malhas, né, dos pontos, é a moda turca. E então, no kit a gente tem lã branca para fazer, suficiente para fazer a ponta dos pés, o calcanhar e, como se diz, a parte aqui de cima, né, a banda de cima. Eu fiz essas meias, as duas ao mesmo tempo, fazendo um magic loop, ou seja, eu tenho aqui as duas agulhas, né, duas agulhas, e tenho o cabo das agulhas aqui bem longo, tá? Então eu tenho frente da meia A, frente da meia B, parte de trás da meia B, parte de trás da meia A, tá? E eu vou trabalhando assim. É preciso que, eu acho mais fácil, pelo menos, não é necessário, mas é melhor se a gente tem duas meadas separadas, né? Dois cakes separados, um para cada meia, ou duas, no caso de pelota, né? De fazer duas pelotas separadas também, é bem melhor, tá? Que você já está trabalhando duas meias ao mesmo tempo, tem frente, trás, não se confundir. Se ainda ficar o fio lá todo enrolado, aí atrapalha a sua vida, eu acho. Então é isso. Eu fiz essas meias, bom, não segui modelo não, essas meias assim, eu não sigo mais modelo não, eu faço da minha cabeça mesmo, tá? Eu acho que foram 32 malhas de um lado, 32 do outro, um total de 64. Aqui tem um canelado, né, tá vendo? De aqui, ó. 2 e 2, 2 por 2, é isso. Menos a palma, né, a planta do pé não, sem canelado, tá? E no final, aqui em cima, nessa banda, então, é canelado 1 por 1, né? E que mais? É isso, eu gostei muito de fazer essas meias, já é a segunda vez que eu uso esse kit da Pontinhos ao Vento. Eu achei que essa meia é muito alegre, né? É um prazer você ir fazendo as suas cores, uma cor de cada vez, porque embora a lã ela vem em meada, tá? Então você tem que botar a meada em cake, certo? Mas vocês acreditam que mesmo eu tendo visto as cores enquanto eu botei em cake, quando a gente está fazendo, a gente não se lembra mais da sucessão de cores. Então tem sempre esse lado de surpresa, tá? O que eu poderia fazer melhor nessa meia? Eu sempre uso no final, né, quando a gente arremata as malhas aqui, eu sempre uso o que em inglês se chama o Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, tá? Mas como essa meia é muito comprida, então ela chega mais no alto da batata da perna, tá? Eu achei que ficou meio limite, tá? Dá pra usar, mas não ficou assim muito bom. Então, o que eu acho que, sabendo que essa meia é muito comprida, eu deveria ter usado, a partir daqui mais ou menos, tá? Eu deveria ter pego uma agulha mais grossa, tá? Eu usei, se eu não me engano, 2,25 como agulha. Tô até na dúvida se foi 2,25. 2,25, porque essa minha agulha grande é a 2,25.
E aí eu acho que a partir daqui, mais ou menos, eu deveria ter passado para 2,5. Porque assim já ia ficar maior aqui no final, né? Tem outros bind-offs que são ainda mais extensíveis que o Jenny Surprisingly Stretch Bind-Off, mas, sinceramente, eu gosto de... Quando tem uma técnica que eu curto, em geral eu fico com ela. Eu acho que só deveria ter aumentado a agulha e provavelmente já seria mais largo, né? E talvez fazer o bind-off com uma agulha também maior, não sei. Mas é inhabitual, é incomum, né? Ter uma meia que seja tão comprida. Assim. A maioria das meias a gente faz assim, se dobra no meio. E, em geral, a perna, o tamanho da perna coincide com a distância até a ponta do pé. Então, assim, o calcanhar dessa meia, eu usei uma técnica que eu ainda não tinha usado até então, que se chama Shadow Wrap. Eu usei um tutorial da Clos Tricot. Ela tem os tutoriais em inglês ou em francês. Eu usei em francês, se eu não me engano, não tenho dúvida, acho que foi em francês. E até então, quando eu olhava esse Shadow Wrap, eu dizia assim, ai, mas o povo gosta de complicar as coisas. Tem outros calcanhares que são mais fáceis, por que se complicar a vida? Mas, como eu gosto de aprender coisas novas, então eu resolvi fazer esse daqui com Shadow Wrap. E eu adorei. Eu achei que ele ficou muito legal. Aqui, não sei se vai dar pra vocês verem bem, mas eu achei que ficou ótimo. E, inclusive, eu já usei pra uma outra meia também, depois, tá? A minha dúvida é se Shadow Wrap e Boomerang é o mesmo tipo de ponto, tá? Porque tem um francês que fez um tutorial também, mas ele chama de Boomerang, e olhando a foto, parece. Então talvez seja dois nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Não sei. Ok, então isso era essa primeira meia. A segunda meia são as meias, vamos dizer assim, de outono, que eu fiz para minha filha. Essa lã é uma lã que eu comprei durante umas férias, e eu comprei ela pensando em mim, mas depois eu achei que ia ficar legal para minha filha, com algumas roupas que ela usa e tal. Então eu resolvi terminar essas meias e dar para minha filha no Natal, tá? Elas foram feitas com 65 gramas de uma lã chamada Fortissima Color, da marca Schöller & Stahl. É uma marca alemã, tá? Eu nem sei se isso ainda existe, porque eu nunca mais vi essa lã. Eu fiz, como eu gosto, sempre de baixo para cima, né? E essa daqui eu fiz uma de cada vez, porque eu fiz com aquelas agulhas Crazy Trio, né? Da Adi. E o calcanhar eu fiz com rang raccourci, como se diz. Como se diz isso em português? Short Rose. A moda alemã. German Short Rose. Como vocês diriam isso? Ah, meu Deus do céu. Eu também pudera, né? Eu já expliquei pra vocês que eu não aprendi o tricô no Brasil. Eu aprendi o tricô nos Estados Unidos. Então, é difícil quando né? E depois eu mudei pra França. Aí passei a ver coisas de tricô em francês. Então, vocês me deem uma ajudinha. Tem um nome para German Short Rose em português? Me deixem no comentário, se vocês souberem, tá? Em geral é a Cristina que sabe tudo. Não é uma crítica não, Cristina. É porque você sabe mesmo. Eu acho muito bom quando você me dá as respostas, tá? Ok. Tac, ó. E só aqui na perna, nessa meia, que eu fiz o cotelê, o canelado em 1-1, tá? Então, uma meia, um ponto meia, um ponto tricô.
Então, minha filha gostou muito das meias e eu fiquei muito feliz dela ter gostado das meias. Já usou, já lavei, já tá com bolinha, não tem problema. Se eu não me engano, eu usei agulha 2 milímetros para essa meia. Então, ela é bem fechadinha, assim, tá? Demora mais tempo, mas fica realmente uma perfeição quando a gente trabalha com agulha de 2 milímetros. Terceiras meias são as meias de Natal que eu fiz para minha filha mais velha. Então, eu não posso mostrar aqui, eu posso só botar uma foto, porque ela pegou as meias, botou no armário dela e eu, né, não sei onde está. Bom, mas ela usou especialmente quando estava fazendo frio. Teve uma época aqui que teve greve de ônibus e ela tinha que ir para as aulas a pé, no frio. Então, ela descobriu, as duas descobriram nessa época que meia de lã realmente esquenta muito melhor, né? Guarda o pé quentinho, seco e tal. Realmente é superior, meia de lã. Então, as meias de Natal da minha filha mais velha, eu usei a lã Robi Auto, que faz também o desenho, né, automaticamente, como se diz, não automaticamente. Você não tem que mudar de cor, o fio vai mudando de cor, né, sozinho. O nome do fio é Christmas Sock Wool. E eu também fiz da ponta para cima. Mas nas meias da minha filha eu fiz um calcanhar afterthought heel, né? É o que você faz depois, tá? Que também é um tipo de talão que eu gosto de fazer, especialmente para essas meias que mudam de cor, assim. Eu fiquei na dúvida se eu trocava de lã, né, para fazer o calcanhar com uma outra cor, mas eu achei que não. Eu falei, em geral, quando você faz o calcanhar com esse tipo de lã, não quebra um pouco não fica tão bonito, vamos dizer. Porque no caso do Afterthought, não quebra as listras, tá? Mas como não tem o mesmo número, como tem as diminuições, ele acaba, às vezes, fica com um desenho meio esquisito. Mas eu falei, essas meias já são esquisitas por natureza, né? São meias que parecem meias de, como se diz, lutin, né? Os ajudantes do Papai Noel, sabe qual é? Então, não é uma coisa assim, fashion, né, Melissa? Não é uma coisa assim, né, muito na moda, né? A ideia não é isso, a ideia é de ser uma coisa meio engraçada mesmo. Então eu falei, então tá, vambora. Eu também terminei umas meias de Natal que eu tinha começado no ano passado, também no mesmo estilo dessas da minha filha, com o calcanhar feito depois, tá? Só que eu não sei onde elas estão, não sei o que aconteceu. Eu acho que o Saci Pererê, eu tenho o Saci Pererê aqui em casa e de vez em quando ele apronta umas comigo, então as meias de Natal, eu não sei o que aconteceu, sumiu. Um dia elas vão aparecer. E finalmente tem essas meias que eu fiz pro meu filho. E como ele é muito paciente e que eu pedi para ele não usar as meias, né, enquanto eu não tivesse feito o podcast, então elas estão aqui. Essas meias eu consegui terminar para o Dia de Reis, dia 6 de janeiro. Nós já estamos no mês de março, quando eu digo para vocês que ele foi muito paciente. Eu acho que ele esqueceu que eu tinha feito essas meias para ele. Porque eu mostrei as meias prontas, né? Aqui, seu presente, tudo. Mas eu posso guardar elas no meu ateliê, que é para eu mostrar nos vídeos. Tá bom. Tadinho. No inverno que vem, né? Ele vai ter meias novíssimas. Ele tem usado meias de lã, que eu acho que as que eu fiz pro pai dele. É isso. Que o meu marido deixou ele usar. E ele gosta. Então eu acho que eu vou ter que fazer mais meias para ele. Ok, então aqui são todas as meias que eu fiz em tricô. Depois na parte do crochê também tem meias que eu fiz em crochê. Sim, e para essa meia do meu filho eu usei umas lãs da Hobby, são umas lãs baratinhas que tinha para meia tipo
Thanksgiving, uma coisa assim. E eu tinha comprado, nem lembro mais. Ah, sim, para aquelas minhas meias com o café, né? São cores assim que são neutras, né? Então acho que se meu filho gostar dessas daqui, eu vou fazer outras para ele também com essas cores aqui, né? Assim se ele pode trocar um pé com o outro. Eu só tenho que me lembrar exatamente, comparar o tamanho, né? Talvez eu devesse anotar num caderninho quantos centímetros tem, quantas malhas tem de um lugar ao outro. Coitado. Daqui até que eu anote isso num caderninho, acho que já passou o inverno do ano que vem. Coitado do menino. Ok. E o calcanhar dessa meia eu também fiz no Shadow Wrap. Agora, quais são os meus projetos em andamento no tricô? Primeiro projeto em andamento é o capuz Billy da Atelier Emily. Ele tá aqui. Ele avança bem, tá? Então aqui, olha só, aqui tem o capuz, né? Assim. Aqui eu já fiz a parte da frente, tá? Que vai vir aqui assim, né? Na frente. E agora eu tenho que pegar e começar a fazer a parte aqui de trás, ok? Que aliás, já comecei. Vamos ver se eu já comecei. Já nem me lembro mais. Não, ainda não tem agulha aqui, né? Então, a próxima etapa é trabalhar essa parte de trás aqui, né? Eu não vou falar muito desse capuz pra vocês, porque aí quando eu terminar, aí eu faço num vídeo, né? Eu explico o que foi fácil, o que não foi fácil, tal. Se vocês já estiverem interessadas em fazer, eu tenho uma amiga que no Ravelry se chama Alpaga e Soie, S-O-I-E. Ela fez algumas modificações. Eu não segui todas as modificações que ela fez, né? Mas tem várias pessoas na Ravelry que fizeram algumas modificações. Vocês podem dar uma lida e ver o que vocês consideram que é interessante como modificação, o que não é. Eu pretendo falar para vocês das minhas modificações quando ele tiver terminado. Para esse capuz, o fio que eu estou usando, as lãs que eu estou usando, são lãs da marca Bouliette. Bouliette, ela também faz tingimento artesanal, tá? Eu comprei esses fios quando eu tive no salão em Paris, o CSF, Création et Savoir-Faire, que eu fui em 2024. E o nome das lãs, tá? Que eu usei são... Para a lã, Merino Single, Felícia, o nome da lã. E para o Mohair é a Doucette. As duas são na mesma cor, que se chama Marielle. E eu comprei uma meada de cada. Dependendo do tamanho, é preciso comprar mais, ok? Outro projeto em andamento é aquele projeto das controvérsias, não do meu lado, mas vocês certamente já ouviram falar da Sophie Scarf, né? A Sophie Scarf tem as pessoas que amam, tem as pessoas que detestam, tem as pessoas que criticam a criadora, e eu sou meio neutra. Eu acho assim, ela faz o modelo dela, ela vende pelo preço que ela quer, compra quem quer, não compra quem não quer. É assim. Eu não comprei porque eu tive uma amiga que me deu o modelo. Então, eu não precisei comprar e tô fazendo com um grupo de outras tricotadeiras aqui da França. Então, elas acho que já terminaram delas, mas eu como tinha o meu chale esse aqui para terminar, os projetos de crochê e números, então eu, né, fazendo bem devagarzinho. E tô aqui, ó. Pronto, ó. Tô aqui com a esperança de conseguir terminar sem precisar usar uma segunda
pelota. Então eu uso fio duplo. Eu cometi um errinho aqui no começo, mas só dá pra ver de um lado. Desse lado aqui dá pra ver o errinho, do outro lado não dá. Eu falei, deixa pra lá. Não gosto de voltar pra corrigir erro só se for realmente muito feio. Senão eu deixo lá, porque eu acho que assim é a vida. Eu cometi um erro e não tem problema. Então é isso, eu tô com essa Sophie Scarf, eu acho que eu vou usar muito, tá? Quando ela estiver pronta. O modelo é muito simples realmente, mas é aquela coisa também, ele é muito simples, mas antes dela ter escrito, ninguém tinha tido a ideia de escrevê-lo, né? Meu pai sempre disse que as pessoas mais brilhantes são aquelas que fazem uma coisa que depois que elas fazem, todo mundo diz, mas eu podia ter feito também. E a questão é justamente por que não fez, né? Então essas pessoas que às vezes veem uma coisa evidente, isso que assim é meio todo mundo gosta, e uma ideia que outras pessoas poderiam ter tido essa ideia antes, mas bom, foi ela que teve, a primeira, né? Então, assim, eu acho que, bom, a Sophie Scarf é uma gracinha. Ok. Então, esses são os meus 2 projetos em andamento atualmente no tricô. E eu tenho uns projetos que estão hibernando, vocês já conhecem, né? Tenho as minhas meias com as tulipas, né? Do livro da Charlotte Stones, do livro número 1, que eu já comprei o 2. E eu tava pensando assim, poxa, quando eu acabar a Sophie Scarf, né, eu podia pegar de novo para fazer o segundo pé das meias de tulipa, aproveitar que a primavera chegou, né, para dar assim um estímulo, né, para fazer o segundo pé. E eu tenho um outro casaco de tricô que eu também tô fazendo, que eu já esqueci até como que ele se chama, que tem uma renda na frente, tudo muito bonito. E um dia eu vou terminar ele, mas assim, eu prefiro fazer a meia, que é uma coisa que vai mais rápido, né? E talvez depois fazer esse casaco. Tem também uma amiga que tá, para quem eu talvez vá testar um chale dela, nesse estilo também de Sophie Shawl, Sophie Sifan, aquelas coisas assim. Bom, deixa pra lá. Ok, isso era o tricô, né? Então, agora a gente vai passar para a parte do crochê, onde eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês. Primeira coisa para mostrar, agora vai ter o trocar de roupa aqui para mostrar. Vou guardar o meu chale vitral, que, veja bem, eu tava aqui de alcinha e eu tava bem quentinha. Esse chale é uma delícia. Vou botar ele aqui assim, né? Em Melissa. Pronto. Vou botar assim para esquentar suas perninhas, tá? Pronto, assim. Ela fica mais confortável, né? Porque com as pernas de fora, talvez ela esteja com frio. Aqui. Lá, botar a roupa que eu tava antes. Senão ficou com frio nos braços. Pronto, aqui. Le Petit Foulard. Esse é o meu modelo de lencinho, né? Só que ele não é feito em tricô, ele é feito em crochê. Aqui, vamos ver se estou botando direito. Ok. Não dá para eu ver muito bem, então se tiver mal colocado, vocês avisam. Falam aí do lado de trás da câmera, Paula, bota direito. Não tá bom, não. Ai. Aqui, eu acho que tá mais ou menos, né? Tá razoável. Então, esse daqui é o Le Petit Foulard. Eu já fiz esse lencinho há muito tempo. Durante as férias do verão passado, eu comprei essa lã quando a gente viajou para o norte da França, para as praias do norte da França. E depois, quando a gente viajou para as praias mais do sudoeste da França, no verão passado, foi lá que eu criei um
modelo e depois eu redigi, porque eu dou aula de crochê. E a minha ideia era criar um modelo que fosse interessante para as iniciantes no crochê. Então, eu criei esse modelo pensando nelas. As explicações são bem explícitas, né? Porque quando a gente começa, a gente às vezes não, a gente tem sempre mais dúvidas, né? Com o tempo a gente não precisa de explicações detalhadas às vezes, mas principiantes precisam. E então eu usei o modelo durante as aulas e tal, e finalmente escrevi uma versão final, corrigi umas coisinhas e tal, melhorei um detalhe aqui, outro lá, e publiquei o modelo, tá na Ravelry. Botei um preço bem, como dizer, um precinho amigo, porque no mundo do crochê, não, mas no mundo do tricô tem inúmeros modelos nesse estilo, né, como a gente já falou, e então eu botei um precinho bem amigo, mas também porque as pessoas iniciantes às vezes não querem comprar modelo, porque não sabem, ficam na dúvida se vale a pena, se não vale. Então é um preço que não dá medo, né, às iniciantes, tá? O modelo tá em francês, porque eu não tive tempo de escrever em outra língua. Mas quem sabe se um dia eu arrumo tempo, né? Nunca se sabe. Para fazer, então, Le Petit Foulard, eu usei um novelo da lã Venus, da Lang Yarns, tá? E eu usei um crochê de 4 milímetros. Esse novelo, ele tem 50 gramas, faz 50 gramas por 170 metros. Vamos ver se é bem isso mesmo. Exatamente. É um fio que é tipo uma correntinha, tá? Então, ele tem uma espessura de DK, mas ele tem um rendimento, uma metragem muito maior, tá? Então eu digo isso para chamar a atenção para vocês, que se vocês quiserem trocar por um outro fio DK, provavelmente ele não vai fazer 170 metros. E com menos de 170 metros vocês não conseguem fazer isso, tá? Precisa realmente desses 170 metros. E se vocês comprarem só uma pelota de 170 metros, um novelo, mas vocês não respeitarem o, como se diz, echantillon, né? Gauge swatch, o quadradinho lá, para ver se vocês tricotam do mesmo tamanho que eu. Tricotam não, crochetam. Aí o que acontece também vai faltar, porque eu tive alunas que, como se diz, crochetam mais frouxo do que eu, e a lã não foi suficiente. Eu sei que é suficiente porque eu fiz. Mas para isso precisa ter realmente, como se diz, talvez até usar um crochê menorzinho do que o meu, mas tem que seguir lá o gauge swatch, né? O quadradinho para... Na verdade não precisa fazer um quadradinho, mas bom, você começa e vê se está de acordo com o tamanho dos meus pontos, né? Ok, então é isso, é um modelo que está na Ravelry. Eu já fiz um segundo Petit Foulard, com um fio que eu tinha achado assim, tipo em ponta de estoque de uma loja, que ainda por cima eu perdi a etiqueta. Um fio d'ar, mas que esse daqui é natural, né? O outro ele não é natural. E esse daqui é muito, muito gostoso, tá? Porque é muito suave. O outro ele é menos gostoso, mas ele é mais quente, tipo assim, para um tempo mais friozinho. Então esse era o primeiro projeto terminado no crochê. Segundo projeto terminado no crochê. Tem alguém com fome aí? Olha, torta de cereja. Que delícia. Olha só. Uma delícia. A gente começa a fazer... Deixa eu mostrar o livro. É desse livro aqui, tá? É Adorable Pâtisserie de Saucroche. Edições Mango. Esse livro tem realmente uns modelos adoráveis. Eles são umas graças, tá?
Aliás, eu esqueci no francês de falar de um que está em andamento. Não tem problema, fica para a próxima. Essa torta aqui a gente vê no livro. Aqui, ó. Uma graça. Então, assim, a gente faz primeiro, né, a base da torta, a massa, vamos dizer, tá? A gente corta um pedaço de cartolina redondo para botar aqui na base, aqui embaixo, tá? Depois a gente faz as cerejas, tá? E aí depois a gente faz essa parte daqui, olha, tem tipo assim como se fosse um anel aqui de massa, tá? E nesse anel a gente vai fazer essas listrinhas aqui, né? Que se chamam em francês les croisillons, tá? E aí a gente, depois que tá pronta essa parte de cima, né? A gente costura a parte das cerejas na base e essa parte aqui a gente costura aqui em volta, né? E aqui essa deliciosa torta de cereja, dá vontade de comer. E o que é bom é que ela é linda e ela não engorda. É uma gracinha, tô super satisfeita com a minha torta de cerejas. Eu comecei a fazer um outro modelo, tá em andamento ainda. Vai ser esse daqui. Esse daqui, ó. Macarrão com framboesa. É ótimo para as pessoas gulosas, mas que não querem comer açúcar. Outro projeto terminado no crochê. Então, para isso, eu tenho que tirar a minha camisa de novo. Aqui, olha. É esse cardigan aqui que eu vou mostrar para vocês. Que vai ser ótimo para a primavera e para o verão. Olha, tem aqui essa borda aqui, né, que faz isso aqui embaixo também. Tem esse detalhe aqui em cima, tá? E é todo, né, assim, tipo rendado, né? Como é que funciona esse modelo? Esse modelo, a gente faz primeiro a parte de trás, na qual tem, ao mesmo tempo, essa parte daqui da manga, tá? Então, a gente começa aqui nessa parte, até aqui assim, e vai descendo, né, daqui para baixo, tá? No caso das mangas, a gente para aqui na parte de baixo da manga. No caso das costas, continua, né, vai descendo até chegar lá embaixo, ok? Depois, a gente faz essa parte daqui, bege, que no meu caso é bege, tá? E depois a gente faz essa parte que desce aqui assim, né, na manga, aqui e aqui a parte da frente. Depois a gente faz a costura e faz a costura toda aqui, né? Tac, tac, tac. E depois a gente vai fazer essa parte aqui da borda, certo? E essa parte, as partes que me deram mais trabalho, foram mais assim, um desafio foi a costura daqui, porque tem que ser uma costura invisível e que junta o desenho de um lado com o desenho do outro, de tal maneira aqui o desenho do ponto, né, ele não seja interrompido, tá? Então tem que ficar bem casadinho, tá? E a beirada aqui e vai e volta e roda, não sei o que e tudo, então foram as partes que talvez tenham exigido mais atenção da minha parte, tá? O resultado final, eu tô muito satisfeita com o modelo. Eu só acho que eu talvez devesse ter feito um tamanho um pouquinho maior, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente vê aqui, ó, dela tá aqui, ó. Assim, o nome do modelo é Pia Card, tá bom? Tinha esquecido de dizer, Pia Card. E olhem as fotos aqui atrás, tá vendo? Do dela como que é. O dela é mais larguinho. Então, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria um tamanho um pouquinho maior.
É porque, como em geral eu não gosto de coisa muito grande, casaco largo e tal, então eu fiz um tamanhozinho menor. Mas eu acho que para usar no verão e tudo, não tá ruim, entendeu? Mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria um pouquinho maior. É um modelo muito bonito, as explicações são bem detalhadas, tá? E tem fotos e tudo, tá? A designer, como que ela se chama? Ela se chama Biray Celik. Biray se escreve Biray, Celik, Celik. E o nome dela no Instagram, que é onde ela é muito ativa, é Lara Miloops. Lara, como Lara, Lara, Miloops, Miloops, tá? Então é com esse nome que ela é conhecida no Instagram. Vocês podem dar uma olhada, ela tem umas fotos muito bonitas, faz umas blusas muito bonitinhas, muito graciosas, tá? É uma designer realmente que tem bom gosto, né? É isso. Então esse é o meu outro projeto terminado em crochê e embora eu acho que para mim assim, é um modelo de primavera-verão, tá? E o que eu queria dizer é que a gente às vezes pensa em marrom como uma cor de outono, tá? Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que eu não tenho a cor de pele da minha amiga Melissa, né? Mas quando a gente usa uma coisa assim, dá uma, assim, né? Quando a gente passou o inverno sem pegar sol e tal. Então é o tipo de cor que você usa que dá uma, né, uma colorida no seu tom de corpo, né? Porque sempre reflete um pouquinho e tal. Bom, eu acho que é uma cor que fica legal também para primavera e verão. Ok, então deixa eu tirar isso aqui, botar de novo a minha blusa. A verdade é que esse lencinho, né, o meu Le Petit Foulard, ele não combina com o marrom, as cores, eu acho, pessoalmente. Eu acho que eu deveria fazer um Petit Foulard para combinar com com o meu casaquinho. Eu não sei se eu tenho, eu não acredito que eu tenha suficiente marrom, suficiente para fazer. Teria que ver. Vamos ver, porque aqui, olha, eu tenho esse novelo que tá quase inteiro, mas esse é restinho aqui. Então vamos dizer que aqui dá um novelo, aqui tem um que eu acho que tá inteiro. Então, 125 metros, com esses dois eu poderia fazer marrom e eu tenho mais fio bege, eu tenho mais 2 novelos de bege. Então, o que vocês acham? Fazer um lencinho marrom ou bege? Para usar com o meu... Não sei. Como ele é um fio da espessura boa para fazer esse projeto, ficaria legal, combinaria, né? Ok, então, esse aqui, mais um projeto terminado, aí eu vou botar minha camisa, senão ficou com frio no braço. Ok, eu usei o fio Ricorumi. Assim, eu tenho outros fios que eu gosto mais, mas eu ganhei esses fios de presente, então ótimo. Eu comprei a cor cereja, que eu não tava dentro do presente, então eu fui na loja e comprei, porque eu queria que a minha torta de cereja tivesse cor de cereja. Ok. Desculpa o cansaço. Meias de Natal. Eu fiz umas meias de Natal para a professora do meu filho. O meu filho mais novo ainda está na escola primária. E esse ano ele tem uma professora que é muito legal. E ele está muito feliz com essa professora. E quando os nossos filhos estão felizes, a gente também, né? Como que a minha mãe sempre dizia? Quem adoça a boca do filho, a minha boca adoça. Uma coisa assim, tem uma expressão que diz isso. Bom,
É alguma coisa nesse sentido, né? Então eu falei, ela vale a pena fazer um presente feito à mão com carinho para ela, né? Porque ela dá tanto carinho para as crianças, né? Uma professora tão positiva e tal. Então eu fiz essas meias para ela, obviamente não estão aqui. Eu vou ver se eu acho uma foto para mostrar para vocês. Também meias de Natal, com fio de Natal, e ainda por cima era um fio que tinha um fio dourado, né? Enrolado dentro da lã. Então é total, assim, Natal total, né? O nome do fio é Sock Wool Glitter da Hobbii. E o modelo das meias é o modelo da meia Sandra, que vocês sabem é um tutorial que tá aqui no meu canal. Se vocês quiserem eu posso botar aqui em cima um cartãozinho com o link para o tutorial das meias. Se não, dentro daqui do canal, né, tem uma parte com tutoriais. O tutorial é em francês, mas eu acho que dá para todo mundo seguir, né? Porque tutorial a gente vê o que a pessoa está fazendo, né? Então mesmo que ela fale outra língua, o essencial é o que ela está mostrando. Ok, outro projeto terminado. Dessa vez é um pequenininho. Bem pequenininho. Sempre tem que ajeitar as orelhas dela. Essa abelha, olha só a minha abelha. Dá pra ver ou não? Ela veio desse livro aqui, que é um livro muito legal para iniciantes, tá? Um livro de crochê em francês. Trésor de la nature au crochet. 30 projets déco et amigurumi. De Tizane Crochet. Ok? E a editora é Solar Edition. Cadê as abelhinhas? Estão aqui, olha. Elas estão aqui, opla. E a minha, aqui com as amiguinhas dela, tá lá, ó. Então esse livro tem umas coisas muito fofinhas e simples para quem tá começando, tá? O que mais? Minha abelha, vou guardar a abelha aqui. Minha batata positiva. Esse também tá terminado o projeto e eu posso mostrar uma foto para vocês do modelo do patrão, do modelo que tá na Ravelry, tá? Eu usei um modelo gratuito na Ravelry, que se chama Positive Potato. É um modelo de uma moça chamada Carrie Fiorello, Carrie C-A-R-E-Y, Fiorello, com 2 L's, e o modelo, já falei, né? Positive Potato. É uma graça essa batata. E meu filho adora batata, ele sempre desenha batata, cria história com batata e canta música de batata. Então eu achei que era o presente perfeito para ele. Ele não teve meia, teve a batata, né? E por que eu não mostro para vocês? É porque eu escrevi o nome dele, né, na plaquinha, né, da mensagem da batata. Então, como eu tento preservar, né, a intimidade dos meus filhos, então, por isso que eu não vou mostrar ela aqui, mas ela é uma fofura, o modelo deu muito certo, tá? E, bom, é uma ideia legal, né, de um presentinho simpático que vocês podem fazer tanto para criança, mas também para colegas de trabalho, né, para filhos mais velhos, para o marido, para as pessoas que vocês amam, né? E bom, eu achei um modelo muito fofinho. Aliás, foi uma senhora portuguesa que mora nos Estados Unidos e que é dos Açores. Eu esqueci o nome do podcast dela. A ideia, eu descobri esse modelo, se eu não me engano, no podcast dessa senhora. Agora eu esqueci o nome do podcast. Se eu me lembrar, se der eu boto uma incrustação do podcast dela, porque foi ela que deu a ideia. Ok. Quais são os meus projetos em andamento no crochê? Primeiro projeto em andamento, vocês talvez já tenham visto, é a minha manta das temperaturas, né? Que eu tô fazendo com os quadrados, os Granny Squares. Eu vou mostrar o primeiro para vocês.
Aqui, ó, tá? E esse é um projeto que eu vou fazer durante o ano de 2025, tá? Tem um post no meu blog, um artigo de blog, no qual eu explico qual vai ser a estrutura da manta, como que eu vou trabalhar, as lãs que eu escolhi, as cores e tudo, tá? Então, para vocês só entenderem um pouquinho, ó, eu tenho aqui uma paleta de cores, tá? E segundo a temperatura de cada dia, é a temperatura que define qual é a cor que vai ser usada naquele dia. E em cada dia é uma volta do quadrado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a minha manta das temperaturas, eu vou botar para vocês um link, seja aqui, seja na barra de descrição, que é melhor, porque assim vocês continuam a ver o vídeo até o final. Então fiquem aí. Mas mas é em francês. Em francês. Porque não dá para traduzir tudo, é impossível fazer 2 vezes, né, todos os vídeos. Então, se vocês quiserem olhar o vlog dessa minha mantinha, tá aqui no canal, eu criei uma playlist só para essa manta das temperaturas. E o nome dela é Accrochez vos températures, porque para uma lembrança ligada ao nome desse canal, certo? Ok, donc no canal francês eu esqueci de mostrar esse projeto em andamento, que é do mesmo livro, né, Adorable Petite Pâtisserie. Então aqui, olha, está a parte de baixo do macarrão, a parte de cima eu ainda não terminei. Aqui assim, então imagina assim, né? Bom, vai ter o formato assim arredondado, né? E aqui no meio da sobremesa vai ter as framboesas. Então eu fiz um monte de framboesas, assim, né? As framboesas, dá pra ver? Bom, tá em andamento, não dá nem pra vocês visualizarem, né? O que vai sair daqui desse negócio. Mas é um projeto em andamento. E aquela que eu mostrei a foto pra vocês, né? Do macarrão com as framboesas dentro. Tac, ó. Sim. Outro projeto em andamento em crochê é esse aqui. Isso daqui vai ser uma almofada aqui pro ateliê, tá? Esses quadradinhos, de onde que eles vêm? Eles vêm de uma caixa. Essa caixa daqui, vocês já devem ter visto. Eu tô usando a edição francesa, tá? Crochet Granny Square Mix and Match, então isso é em inglês. E o subtítulo, né? 50 modèles à combiner. É da Claire Montgomery e saiu aqui na França, editado pela Edições Eyrolles. Eyrolles se diz Eyrolles. Em português a gente diria Eyrolles, com 2 L's, né? Então, como é que funciona essa caixinha? A gente tem uma caixinha e dentro da caixinha a gente tem uns cartões assim, tá? De boa qualidade, e tem a foto na frente e na parte de trás, eu não mostro, mas tem o diagrama para fazer o quadrado, tá? Então é diferente um livro, porque não tem realmente instruções escritas, tá? Tem os diagramas, mas se você gosta de diagrama, ótimo. Eu resolvi escolher dentro, tem 50 quadrados aqui, tá? Eu escolhi quadrados para essa almofada que tinham um círculo dentro do quadrado, tá? Porque era isso que eu tava com vontade de fazer. E eu também escolhi quase todos os quadrados. Aqui tem o que se chama em francês nope. Não sei se seria nódulos, como se diria isso em português. Vocês me digam, por favor, Cristina, Ana Tereza. As pessoas que gostam de crochê, né? Em francês se diz nope,
como que se diz em português? Nop são esses pontos, assim como esse daqui, olha, né? Que é o popcorn. Ou o soufflé, soufflé é esse daqui. Que em inglês eles chamam de bubbles, eu acho. Ou então esse daqui, que não faz tanto o efeito 3D, né? Mas é que a gente faz os pontos e fecha eles juntos no final. Mas é diferente do popcorn. Então, todos, com exceção desse quadrado, têm esse tipo de ponto especial, além dessa parte do círculo dentro de um quadrado. E essa almofada que eu fiz toda com restos de lã que eu tinha em casa, né? Ou novelo abandonado, coisa assim. E para fazer a parte de trás da almofada, eu tô fazendo isso aqui, listrado. Então vai ser o forro, né? A parte de trás. E eu ainda tenho que trabalhar mais um pouquinho, porque ele ainda não tá nas mesmas dimensões que a parte da frente. Eu usei um ponto baixíssimo em superfície, né, na parte da frente, para juntar os quadrados. Mas eu achei que para esse projeto especificamente não foi o ponto ideal, porque os quadrados não têm as mesmas cores no último na última carreira. Então não ficou muito ao meu gosto, não. Se eu tivesse que fazer isso de novo, eu faria com o trabalho na parte de dentro, né, do trabalho. Ou então faria com a agulha e pronto. Ok. Próximo projeto em andamento no crochê. Será que ainda tem mais alguma coisa? Ah, sim. E eu esqueci de falar de um projeto terminado. Então, olha só, a gente vai fazer assim, a gente vai cortar aqui, eu mostro o projeto terminado, corto de novo, boto o projeto terminado na parte dos projetos terminados. Ok. Outro projeto em andamento são os meus quadradinhos, mais outros quadradinhos. Eu sou a mulher dos quadradinhos de crochê. Ai, ai. Onde está o livro? Tá aqui. Eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês esse livro aqui, tá? Que é o Granny Square Academy, da Shelley Husband. Se eu não me engano, ela é australiana. Ele é australiano. Ok. Esse livro, as pessoas diziam que era um livro muito com uma boa pedagogia, tá? Então eu comprei ele pensando assim, eu dou aula de crochê, vamos ver quais são as ideias dela, de como abordar o quadrado, os quadradinhos de crochê. Então ela tem realmente uma maneira única de fazer os quadradinhos de crochê, tá? Algumas coisas eu resolvi não adotar. Mas eu acho interessante para quem é iniciante em crochê, e é um livro em inglês, então teria que ser uma pessoa, né, que fala inglês. Eu acho que é um livro realmente interessante, tá? Porque a gente aprende, até tem pontos que a pessoa talvez nunca tenha feito, e com esse livro, que tem muitas fotografias, explicações bem detalhadas, sabe? Realmente um livro interessante para principiantes em crochê. Você vai fazendo os crochês e vai aprendendo pontos novos e vai evoluindo quadradinho a quadradinho. Eu resolvi fazer então todos os quadrados do livro, fiz um de cada cor, né? E depois comecei a escolher os que eu gosto mais e repetir, ou inclusive misturar cores. Então aqui, olha, exemplo de um quadradinho de base, tá? Esse daqui de base, assim, não é o primeiro, mas ele é razoavelmente simples. Aqui. Um nessa cor. Aí aqui tem cor de rosa. Tem em azul. O mais escuro, cadê?
aqui. E aí eu fiz, tem vários modelos diferentes de quadrado. Eu fiz primeiro sem misturar as cores, depois comecei a misturar as cores. Aí teve uma primeira mistura que ficou meio tristonha, mas depois eu continuei, né? Fiz assim, por exemplo. E aí tem uns aqui que são lindos, assim. Algumas misturas de cores, segundo onde a gente vai botar cada cor, pode ficar mais bonito ou menos bonito, né? Esse daqui, por exemplo, é muito bonitinho. E esse daqui é o meu preferido. Eu também tenho ele sem mistura de cores, tá? Mas com mistura de cores, eu achei que ele ficou espetacular. Muito bonito. Então é isso, eu fui fazendo quadradinhos e vou continuar fazendo quadradinhos, tá? Até ficar satisfeita com a quantidade de quadradinhos e aí eu manterei vocês informados, né, sobre a evolução desse projeto, o que ele vai ser e tudo, né? Mas esses quadradinhos são muito legais. Esse daqui, olha, eu botei assim nessa caixinha aqui. E aí como é que funciona? Eu pego aqui o livro, os fios estão lá dentro. Aqui dentro dessa bolsinha tem aqui, ó, o crochê, a agulha e a tesoura, né? Lá dentro, assim. Tudo aqui. Aí de vez em quando eu levo isso aqui lá embaixo no sofá da sala. E aí quando a gente vê televisão eu faço um quadrado, vamos dizer, né? Sem pressão, um quadrado e tal. E aí vou aumentando os meus quadradinhos e tal, até que um dia vai se tornar alguma coisa bonita. E finalmente um outro projeto em andamento que ele está... Cadê ele? Tá aí. Esse daqui é o Amiata Pullover. Ah, peraí, que eu tô realmente esquecendo as coisas. Se eu lesse o que eu escrevo, né? Os quadradinhos, o fio que eu uso é o Baby Cotton da Hobby. E o crochê eu falei, né? 3,5. Ok. Outro projeto em andamento é o Amiata Pullover da Sandra Gutierrez, porque é em espanhol, né? Gutierrez, a gente diria, né? Gutierrez. Res, que tem 2 R's. É o Amiata Pullover. Aqui o modelo tá aqui, eu vou mostrar a foto para vocês. Esse daqui, que vai ser um casaquinho muito bonitinho e extremamente quente, porque eu estou fazendo ele com o que eu tinha em casa, a lã que eu tinha em casa, que é a alpaca da Drops. Vocês sabem que a alpaca é extremamente quente, né? Entra! Pronto. E vejam aqui aonde que eu estou. Já estou arrancando tudo aqui, desfazendo meus pontos. Pronto, aqui, olha, ele tá... assim, né? Então, aqui a frente, dá pra ver o decote, né? E é muito, muito bonitinho. Eu acho que vai ficar uma graça quando ficar pronto. Mas vai ser bem quente, certo? Porque a alpaca é quente. E... o ponto é fechadinho e tudo, então não é o tipo de projeto que eu vá fazer agora, que a gente já está na primavera, e que o mais interessante agora é fazer coisas, né, mais fresquinhas, porque senão eu vou terminar ele provavelmente no início do verão, ou no meio da primavera, não sei. Então esse projeto ele está em andamento, mas ele vai ficar hibernando, esperando o final do verão. Lá pro final do verão eu pego ele de volta, né, para usar no outono. Foi uma pena eu não ter conseguido avançar ele antes, mas eu tinha outras coisas para fazer, né?
E pelo menos esse lencinho aqui saiu. Saiu também, não sei se vocês viram, em francês, o tutorial para fazer o Chale Cláudia. Aquele Chale Cláudia que eu mostrei quando eu estive na casa do meu pai, lá no Rio. E já estava pronto há muito tempo o chale, né? O vídeo foi filmado há muito tempo, mas a edição do vídeo é muito longo. Muito longo. Então, só saiu agora, né? Uma coisa de cada vez, não dá para fazer tudo. E então é isso, foi um tutorial em francês para as que quiserem fazer o Chale Cláudia e que não se importarem de ver o tutorial em francês. Tá aqui no canal também mostrando passo a passo como fazer o Chale Cláudia, que é um chale que eu criei fazendo uma homenagem à minha irmã mais velha, né? Muito bem, eu acho que eu falei tudo dos projetos. Agora a gente pode passar para a parte do blá blá. Ah, tem uma coisa que é meio entre as duas, né? É que eu comprei esse livro aqui, assim, Ideias de Modelo em Crochê. Eu comprei. E vamos lá. Eu comprei um livro, mas esse aqui eu não comprei não. Esse aqui é um modelo gratuito que tá na Hobby, no site da Hobby, e eu achei fofíssimo. Essa galinhazinha dentro dos ovinhos. Porque é muito fofo. Aqui na França, ao invés de ter coelho da Páscoa, né, de chocolate na Páscoa, a gente vê muito galinha de Páscoa. Então não é porque a galinha deixa os ovos de Páscoa, eu não sei, essa história de ovo de Páscoa é tudo muito misterioso, né? É muito especial. Então aqui na França, frequentemente a gente vê, né, as galinhazinhas de Páscoa, tá? De chocolate, são muito bonitinhas. Então eu achei uma graça essa galinha. No site tinha também coelho dentro do ovo ou meu Deus do céu, como se diz? Agneau. O cordeiro. Um cordeirinho, tá? Mas eu achei que o cordeirinho não era assim tão bonitinho. Eu achei que a galinha era mais bonitinha. Por isso que eu imprimi esse modelo daqui. Então, aqui vai uma ideia para se vocês estiverem procurando um projeto para fazer para a Páscoa. Quem não comemora a Páscoa pode fazer a galinha sem o ovo, né? Se não quiser fazer o ovo, a galinha é uma fofura. Ela é muito bonitinha. Eu, inclusive, comprei umas cores aqui. Eu já tenho muito fio de algodão. Mas, para ter certeza de... Aqui, olha. Eu comprei essas cores aqui, olha, para fazer aqui a cabecinha dela, a barriguinha, a crista, né? E depois, pro bico, eu acho que eu tenho laranja em algum lugar ainda, né? Aqui, ó. Eu tenho um restinho de laranja aqui. Tem um monte de restinhos de fios aqui e acolá. Então, eu acho que com os meus restos eu consigo fazer o resto da galinha. E o ovo é um fio mais grosso. Eu falei, eu vou ver em casa o que eu tenho. Tem tanta coisa que eu acho que eu não preciso comprar outra lã para fazer o ovinho, né? Uma coisa que eu esqueci de mostrar no podcast francês é que eu tive com a minha filha. A gente tem uma livraria aqui, uma livraria grande, que tem uma parte... Na verdade, é uma livraria, loja de presentes, né? Assim, uma loja grande. E também tem uma parte da loja que é armarinho retrosaria. Sim, voltando. Eu fui na livraria com a minha filha e eu encontrei... Ela viu esse fio assim, né, colocado na estante e disse, oh, mamãe, obrigada. Aí, olha... Aí eu fui olhar e caiu, assim, fui pegar o fio e caiu esse daqui junto, tá? Então é uma ficha, né, com uma ideia de modelo, tem várias línguas. Aquele modelo mais fácil impossível, né? É feito em tricô circular e o fio muda de cor sozinho, certo? Então
Projeto muito simples. E eu achei assim legal para a idade, né? Essa idade, minha filha adolescente, né? Eu, pelo menos adolescente, eu teria adorado esse tipo de camisetinha, né? Aí eu falei, você gosta? O que você acha do modelo? É legal. Eu falei, você gostaria que eu fizesse para você? Ela falou, sim e tal. E aí tem várias cores, assim, tem tons diferentes, tá? Esse daqui foi o que a gente achou. Eu, de cara, vi que são as cores que iam ficar lindas nela, né? E aí eu comprei esse daqui. Pretendo fazer para ela. E aí posso fazer isso para o aniversário dela. Ok. Um livro que eu comprei de crochê. Eu comprei muitos livros, especialmente de crochê, mas eu não vou mostrar tudo porque eu pensei que eu podia fazer um vídeo especial sobre livros, entendeu? Uma coisa assim. Mas esse daqui eu não resisto, eu mostro pra vocês porque eu adoro o Wallace Gromit. E tem também o Shaun the Sheep, né? O Carneiro também, eu também adoro. Eu adoro esses filmes. Realmente, coisas que a gente se diverte, esquece os problemas do mundo. Eu acho que isso é uma terapia. Esses filmes com esses personagens engraçados são uma verdadeira terapia. Então, eu não resisti, tá? E eu, inclusive, já comecei a fazer a cabeça do Gromit, tá? Porque eu escolhi fazer ele primeiro porque é ele o grande herói da história, sempre. Ok, mas vocês veem que tem também um Shaun the Sheep aqui no cantinho. Outra coisa, então, a parte mais pessoal, né? Por que eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo, assim, né? Do tipo podcasting que a gente conversa. Por duas razões. Primeiro, no ano passado é por uma razão e esse ano é por outra. Então, no ano passado, eu fiquei meio saturada de podcast. Eu acho que eu vi tanto podcast que eu fiquei saturada. E quando a gente fica saturada, a gente fica com a impressão de que as outras pessoas também estão saturadas, o que não é uma realidade, né? É uma coisa imaginária. Mas eu imaginei isso e sabe quando você fica pensando assim, o que eu vou fazer? Podcast, mais um podcast. Então eu falei, não vou fazer, né? Fim de ano, todo mundo tá ocupado, ninguém vai querer ver meu podcast. Aí até cheguei a pensar em fazer o tradicional do final do ano, né? Em que a gente fala das coisas que a gente pretende fazer no ano seguinte e tudo, mas eu não... E como eu disse pra vocês, eu acho que fazer a coisa sem estar com vontade às vezes é pior, porque às vezes se vê no rosto da pessoa que né, não tá muito à vontade e tal, acho que dá pra perceber. Outra coisa, então isso foi... desculpa. Isso foi no ano passado. Esse ano, o ano começou e o contexto mundial, né, as notícias mundiais foram assim, realmente assim, a coisa tá muito ruim, né? Então, eu confesso pra vocês que eu sou uma pessoa, né, aquela menina que na escola sempre gostava de história, geografia, que é ligada nesse tipo de coisa, né, no geopolítica e tudo. Então, com essa mudança do governo nos Estados Unidos, a coisa já estava ruim antes. Estava ruim no sentido de guerras, né? As guerras que deixam, sempre entristecem, né? Esse tipo de coisa. E com essa mudança de governo e a situação geopolítica muito angustiante, então eu não estava bem. E aí foi por isso que eu, assim, estava precisando realmente ficar no meu canto, resolver os meus problemas, que eu não posso resolver os problemas do mundo, né? Então, precisava resolver isso dentro de mim, né? E então, como eu não estava bem, eu não resolvi não gravar. Agora, eu estou me sentindo bem melhor, embora nenhuma das situações mundiais esteja resolvida, nenhum dos problemas, mas eu resolvi, do meu lado, ver menos notícias, tá?
limitar, porque realmente não estava bom pro meu lado. E tem feito efeito, né? Eu acho que focalizar na própria família, né? Nos filhos, dar atenção para os filhos, fazer coisas bonitas, ver filmes engraçados. Uma coisa que me ajuda muito, tá? São os livros áudio, tá? Eu gosto de escolher uns livros áudio que são super leves. O contrário das notícias, assim, né? Então, por exemplo, eu ouvi um livro áudio de uma autora, como é o nome dela? O sobrenome é Messina. Eu podia botar a incrustação com o nome do livro, tá? Eu não sei se ele foi traduzido para o português, mas eu ouvi em francês e ouvi todos os livros da coleção. E isso é realmente terapêutico. Uma história que se passa em outra época, com um contexto que não tem nada a ver com o nosso contexto atual. E é muito legal. Então eu gosto muito de cozy mystery, né? O gênero cozy mystery. Não sei se vocês veem o que é. São romances policiais leves, então não tem muita violência e tal, é só o suspense, e tem também o lado psicológico dos personagens, tem sempre um pouco de romance, né? E é bem leve. É o que tem servido para mim como uma atividade terapêutica, sabe? Realmente vale a pena. Se vocês estiverem se sentindo assim para baixo, tá? Vale a pena. E se não, então eu continuo ouvindo esses audiobooks que eu tenho ouvido em francês, ou em inglês, às vezes é em inglês, às vezes é em francês. Então não vale a pena eu recomendar para vocês. Se não, um livro que eu li no ano passado, deixa eu ver o título dele em português, tá? Esse daqui em francês se chama Comme par magie e a autora é Elisabeth Gilbert. Eu acho que ele não foi traduzido. Em inglês se chama How to Live a Creative Life and Let Go of Your Fear. Tá? Então, parece que não tem em português. Em português tem outros livros dela que foram traduzidos. Outro livro dela que foi traduzido. Tem o Comer, Orar, Amar. Tem Filha do Mar. Em espanhol, tem esse daqui em espanhol, mas pelo visto não tem em português. Coisa chata, né? Bom, deixa pra lá. Então, acho que não vale muito a pena eu falar pra vocês desse livro. Se tiver alguém que queira ler em inglês ou em francês, é um livro destinado a pessoas criativas, né? Mas que se sentem ou complexadas ou bloqueadas, né? A gente tem bloqueios, né? Em qualquer área da criatividade, seja pessoas que escrevem, ou que tocam música, ou que compõem, ou que criam modelos, ou que simplesmente são criativas e fazem um monte de coisas, né? Então é um livro assim que descomplexizante, tirando os complexos, tirando aqueles medos, aquelas coisas e tal. Eu achei assim que tem parte do livro em que eu dizia assim, a gente não tá no mesmo barco, mas não tem problema, porque na vida é assim. Eu sempre vejo esse tipo de livro assim, como se eu tivesse uma amiga que estivesse me passando o ponto de vista dela. E com as nossas amigas a gente nunca tem todos os mesmos pontos de vista, não tem a mesma religião, não tem a mesma posição política, mas boas amigas, elas conversam e elas se enriquecem mutuamente, não é verdade? Então, esse livro para mim, né, eu achei ele muito legal, tem uns insights muito, muito bons, tá? Então eu aconselho, se você é uma pessoa criativa e se de vez em quando você se sente meio bloqueada, ou reprimida, ou ansiosa, ou seja lá o que for, né? Alguma coisa
em que o seu lado emocional com o seu lado criativo, aquilo tem algum ponto de conflito, tá? Então é isso, gostei, foi legal. Tenho lido, tenho escutado livros e tal, mas bom, não dá pra falar tudo pra vocês porque o tempo é limitado, eu já tô aqui há muito tempo, vocês também têm outras coisas pra fazer, talvez, né? E eu tenho que fazer o jantar, senão vai ficar todo mundo com fome. Então é isso, eu gostei, né? Eu achei, apesar de eu ter levado muito tempo pra voltar, eu tô satisfeita de ter vindo aqui. Eu agradeço a todas e todos, né? Vocês, as pessoas que começaram a me seguir há pouco tempo, as pessoas que já me seguem há bastante tempo, as pessoas que deixam comentários, as pessoas que me conhecem na vida real e as que não me conhecem na vida real. Eu agradeço todos que estão aqui pela participação, pelos comentários, pelos likes. Isso daí é muito legal. E a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.